Olá a todos, meu nome é Inara Erice. Eu vou acompanhar vocês como regente da disciplina Organização, Sistemas e Métodos nesse curso técnico em administração, modalidade à distância. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham um aproveitamento muito bom, mesmo porque eu reconheço que é um esforço muito grande de vocês acompanharem, ter esse ensino-aprendizagem com muita autonomia e responsabilidade, com a ajuda, é claro, de toda a equipe que faz a administração à distância e imprescindível a presença dos tutores. Eu vou me apresentar, eu sou Inara, como eu já falei, graduada em administração de empresas, bacharel em Direito, pós-graduada em Gestão Pública e Tecnologias Digitais em Novas Educações. Sou professora efetiva do Instituto Federal no campus Teresina Central. O meu e-mail para contato é inara.raulino@ifpi.edu.br. Qualquer reclamação, dúvida, sugestão, podem entrar em contato. Bom, me apresentei e agora eu vou apresentar um pouquinho, quer dizer, muito mais da disciplina Organização, Sistemas e Métodos. Então, primeiro a gente tem que entender o que é organização, o que é um sistema e o que é um método, né? Então, o objetivo geral da disciplina, e está lá no plano de ensino de vocês, é oferecer e propiciar aos alunos conhecimentos sobre os termos de organização, sistemas e métodos, a fim de que eles compreendam sua inter-relação com todos os setores, divisões e departamentos que compõem a empresa, reconhecendo a importância de organização, sistemas e métodos desde a composição de sua estrutura organizacional até a elaboração de um formulário utilizado pela mesma. Nessa nossa aula, nós teremos alguns objetivos específicos, que é entender o que é organização, sistema e método. Aprender sobre os subsistemas que a empresa pode ter. Identificar a importância da área de organização, sistemas e métodos para a empresa. Entender a empresa como sistema constituído de subsistemas. Compreender o que é estrutura organizacional e o que é departamentalização. Dito isto, a gente vai começar a distinguir a palavra organização. Frequentemente, na linguagem administrativa, essa expressão é muito utilizada, mas a depender do contexto, ela tem significados diferentes. Então, eu trouxe aí 3 frases em que a gente pode visualizar esses sentidos, diferentes da expressão organização. Na primeira frase, eu tenho a palavra organização em que sentido? Vamos lá. Uma boa promotora de vendas deve prezar pela organização de seus produtos nos expositores. Então, nessa primeira frase, a palavra organização é essa organização que a gente tem esse senso comum de ordenar, de arrumar, não é verdade? Na segunda frase, eu tenho o seguinte: a administração é a condução racional das atividades de uma organização. Nessa segunda frase, a palavra organização, ela tem o sentido de quê? Ela tem o sentido de empresa, não é? Organização como as do primeiro setor, que é o Estado, do segundo setor, que são as prestadoras de serviço e comercialização de produtos, e a do terceiro setor, que são as ONGs. Então, indistintamente, quando a gente não quer dizer que é uma organização com ou sem fins lucrativos, a gente usa a expressão organização. Na terceira frase, eu tenho que a administração trata do planejamento, da organização, que é a estruturação, da direção e do controle de todas as atividades diferenciadas pela divisão do trabalho que ocorram dentro de uma organização. Percebam que nessa frase eu utilizei a expressão organização por 2 momentos. Só que a gente vai analisar agora a expressão que está grifada, na frase. Então, essa expressão grifada, ela está no sentido das funções do processo administrativo: planejamento, organização, direção e controle. Organização como função administrativa é exatamente a atividade que vai ordenar, coordenar, agrupar
todos os recursos e as atividades para que a organização, empresa, atinja os seus objetivos pré-estabelecidos, né? Então, no sentido, para efeito de OSM, quando a gente fala em organização, a gente tem que entender que é a ordenação e o agrupamento de atividades e recursos visando ao alcance de objetivos e resultados estabelecidos. E não apenas como a organização no seu sentido estrutural, em termos de estrutura. Quando a gente fala em termos de estrutura, é porque, se você pensar, aí eu vou abrir um mercadinho, eu preciso ter uma estrutura de funcionamento para atender essa atividade que eu me proponho de comercializar produtos. Então, eu tenho que ter os produtos em si para comercializar, eu tenho que ter pessoas para fazer o atendimento, não é isso? Eu tenho que ter uma série de atividades desenvolvidas dentro do mercadinho para prestar um serviço de boa qualidade na comercialização dos produtos. A próxima palavrinha que a gente vai distinguir naquele termo, organização, sistemas e métodos, é sistemas. E eu tenho certeza que vocês já devem ter uma noção do que seja um sistema. Um sistema a gente entende como um conjunto de partes interagentes, interdependentes, né, que estão interligadas para atingir um objetivo comum, um objetivo final. Aí eu trouxe o exemplozinho da árvore. Será que a árvore é um sistema? A teoria geral dos sistemas, que é estudada em administração, ela teve a sua origem com um biólogo alemão, Van Bertalanffy. Na verdade, ele estava fazendo alusão dos sistemas orgânicos. E como na natureza, nós temos vários desses sistemas. E esses sistemas são compostos de partes. Essas partes, apesar de ter funções ou atividades específicas, elas se interligam a fim de atingir um objetivo maior. Então, do todo, digamos assim. No exemplo da árvore, eu tenho que a árvore é formada por partes. Será que é? Eu tenho as raízes, que vão sugar substâncias do solo. Eu tenho o caule, eu tenho as folhas, eu tenho os frutos. Cada um com suas funções específicas, né? Então, para que a árvore tenha esse ciclo de vida, nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir, morrer, ela tem um conjunto de partes e essas partes vão trabalhar suas atividades, mas estarão interligadas. Então, na deficiência de uma das partes, o todo também vai sofrer. Como é que a gente pode identificar um sistema? A gente pode identificar um sistema fazendo um checklist simples. Identificar esse sistema ou essa estrutura, tem partes, né? Essas partes, elas estão integradas, elas precisam umas das outras, quer dizer, na falha de uma, não vai prejudicar o trabalho da outra. Elas têm uma finalidade em comum. Qual é o objetivo? Né? Então, fazendo esse checklistzinho simples, a gente identifica um sistema. Ou também a gente pode utilizar outra forma, né, de identificar o sistema através da análise das entradas, inputs, dos componentes, das saídas, outputs, e do feedback, que é uma resposta, é uma retroalimentação. Esse esquemazinho da gente visualizar entradas, componentes que estão lá no processamento, saídas e feedback, eu tenho certeza que vocês viram lá na disciplina Introdução à Administração, que a gente tem o processo que é desenvolvido dentro das empresas, das organizações. Então, o que são as entradas? Tudo aquilo, recursos obtidos externamente do sistema, que o sistema necessita para operar. O exemplo, o combustível. O carro precisa de combustível para se movimentar. Então, as empresas precisam de mão de obra, né? As indústrias precisam de matéria-prima para haver um processo de transformação e sair produtos. Os componentes, né? Os procedimentos internos do sistema necessários para a transformação dos elementos de entrada. Então, a organização, ela capta alguns elementos, entram alguns elementos,
há um processo de transformação, um beneficiamento, uma agregação de valor, e vão sair, que são as saídas, que são outputs, que vão ser os resultados desse processo. Ou a produção ou comercialização de bens ou serviços. O feedback é uma resposta a todo esse processo. Se ele foi bom, se ele foi mal, se teve falhas, se precisa melhorar. Então, toda organização precisa dessa retroalimentação, desse feedback constante. Então, já que nós já vimos o significado de organização e nós já entendemos também o que é um sistema, então qual a relação? Agora já está muito óbvia. As organizações são sistemas, são unidades sociais. Por que eu digo que são unidades sociais? Porque as organizações, elas são feitas por pessoas, com pessoas e para pessoas. Então, elas são construídas, né, para atender uma necessidade humana, uma necessidade das pessoas. Então, fazendo essa comparação, a gente tem aí no slide, né, que eu tenho os recursos, que são os recursos. Quais são os recursos que vocês aprenderam lá em Introdução à Administração, que estão nas organizações, nas empresas? Os recursos materiais, os recursos tecnológicos e os recursos de informação. Ah, professora, as pessoas eu estudei que eram recursos. A gente abre um parêntese e fala que atualmente as pessoas não são mais consideradas como recursos. Por quê? Porque você não pode ter um tratamento, o mesmo tratamento que você dá a uma pessoa dentro de uma empresa, de uma organização, seja o mesmo tratamento que você dá aos materiais, aos financeiros. Ao final de contas, as pessoas elas têm sentimentos e elas têm reações até mesmo inesperadas, comportamentos diferentes que vão se diferenciar diante das circunstâncias que podem aparecer. E aí eu coloquei aquela questãozinha do processo. Então, eu tenho as entradas, que são os recursos, o processo de transformação e as saídas em bens e serviços. E aí esse sistema ele é retroalimentado através do feedback. Por que eu posso dizer que as organizações são sistemas abertos? Porque elas interagem com o meio. E aí, nesse slide, eu tenho uma organização no centro, como se fosse um sistema. Eu tenho que esse sistema formado por concorrentes, fornecedores, sindicatos, consumidores, e eu tenho um sistema maior, que é o ambiente social. Nesse sistema maior, a organização também vai sofrer influências dele, como as forças políticas, as forças econômicas, tecnológicas e socioculturais. Então, eu tenho a organização que é um sistema, né, que eu posso considerar um sistema. Mas eu tenho um sistema maior em que ela está inserida. Então, se a gente for imaginar os sistemas, a organização como sistema, sempre vai haver um sistema maior que vai ter influência sobre esses subsistemas. E quando a gente diz que a organização é um sistema, é porque ela é formada por partes. Então, eu tenho departamento de vendas, departamento de marketing, departamento de pessoal, como se fossem partes desse sistema, subsistemas desse sistema que é a organização. Então, elas vão ter funções específicas, mas vão estar interligadas, né, como um todo. Interligadas no sentido de atingir o objetivo maior, que é o objetivo organizacional. Então, quando a gente diz que o administrador tem que ter uma visão sistêmica da organização, é que eu não posso ver os departamentos isoladamente, separadamente, nem as atividades que são realizadas. Então, você não pode tratar de problemas específicos sem relacionar eles com outros setores, né? Dito isto, a gente pode falar agora sobre método. O que seria um método dentro dessa sigla Organização, Sistemas e Métodos? Método é a forma como fazer. A gente não está cansado de falar em metodologia? A metodologia do trabalho? Então, é a forma como você vai fazer o trabalho. Então, você alia a organização
que é a ordenação, o agrupamento das atividades e recursos, com esse método. Então, como que eu vou organizar os meus recursos e como fazer as atividades, né? E a organização, sistemas e métodos é a área da administração que vai trazer instrumentos para que a gente possa desenvolver as atividades e os processos da melhor forma possível. Então, o profissional de organização, sistemas e métodos tem por objetivo efetuar a análise da empresa, escolhendo a estrutura que seja compatível com os objetivos organizacionais, necessidades da empresa e ajustar o processo de trabalho de acordo com a racionalização dos métodos e processos de trabalho, as características estruturais e funcionais da empresa. E aí a gente falou em estrutura, né? E o que seria estrutura organizacional? Bom, eu tenho tudo isso, eu tenho atividades, eu tenho recursos, eu tenho pessoas, então eu vou ter a estrutura física, então a estrutura física da organização, a estrutura organizacional, são os componentes dessa organização. E como é que eu posso visualizar a estrutura organizacional? Através de um organograma. Lembrando que as estruturas organizacionais, elas podem ser formais, que são essas que a gente pode desenhar através do organograma, e as estruturas informais. Então, a estrutura formal, que é essa que eu posso planejar, ela é deliberadamente planejada e formalmente representada em alguns de seus aspectos, como a hierarquia, a autoridade, as responsabilidades, a divisão do trabalho. Que tal o demonstrativo aí de um organograma? A estrutura informal é aquela formada espontaneamente pelas relações sociais que tem dentro das organizações. Nem sempre o líder de um grupo na organização é o chefe daquele departamento, por exemplo. Então, essas relações informais, elas vão constituir uma estrutura que ela não pode ser representada graficamente, né? E vão ter vantagens e desvantagens com relação à estrutura formal e à informal. O organograma, né, ele pode se apresentar como uma matriz, né, ou circular, radial. E aí eu trouxe a figura dos dois para vocês compararem. Tem os seus objetivos, né? Então, na linha vertical, né, o significado dos componentes do organograma, eu tenho na linha vertical a questão da autoridade e da hierarquia. Então, quanto mais alto no nível hierárquico eu estou, mais autoridade eu tenho. Então, eu tenho as linhas que representam a comunicação e na linha horizontal, eu tenho a divisão do trabalho. E aí a gente vai entrar em outro ponto, que é a departamentalização. Depois vocês podem pegar esse meu material com a apostila que foi distribuída para vocês e complementar o assunto e vocês vão entender direitinho. Então, a departamentalização é a divisão das tarefas. Significa o agrupamento de acordo com critérios específicos de homogeneidade das atividades e correspondentes recursos humanos, financeiros, materiais e equipamentos em unidades organizacionais. Então, as unidades organizacionais de linha têm ação de comando, né? Já as unidades organizacionais de assessoria, ou a expressão que a gente usa, staff, né? Staff e assessoria são a mesma coisa, apenas aconselham as unidades de linha no desempenho de suas atividades. E a especialização do trabalho é o que ocorre com a departamentalização. Eu vou departamentalizar para especializar. Aquele grupo vai trabalhar só com finanças, o outro grupo só com materiais e assim sucessivamente. A departamentalização, ela está muito ligada com a questão da efetividade. E o que seria efetividade? É a eficiência mais a eficácia. Eficiência é a ênfase nos meios, está relacionada com métodos e procedimentos. Já a eficácia é a ênfase nos resultados, nos fins, relaciona-se com os resultados a alcançar. Então, um exemplo típico que a gente dá para que vocês entendam é que, na questão da eficiência, eu posso resolver problemas, fazer corretamente as coisas, mas eu posso não atingir o objetivo.
Ou seja, um jogador de futebol, ele joga direitinho os 50 minutos, não faz faltas duras e tudo, mas ele não faz gol. Mas ele foi eficiente. Já a eficácia é o jogador que, apesar de não jogar tão bem, tão bonito, de cometer falta, né, mas ele faz o gol. Então, ele foi eficaz. E o objetivo da departamentalização é unir essas duas coisas, ser efetivo, ou seja, tanto ser eficiente na utilização do meio, como ser eficaz no atingimento dos objetivos organizacionais. Nós temos, e a autora da apostila trouxe várias departamentalizações, e a departamentalização ela vai estar muito relacionada com o objetivo organizacional. Então, eu posso departamentalizar pela situação geográfica. No caso, isso é muito comum quando eu tenho uma sede num estado e tenho várias filiais espalhadas por outros estados. Quando eu trabalho com a linha de produtos muito grande, então eu vou departamentalizar por produto. Eu posso departamentalizar por cliente. Então, quando eu tenho uma linha que vai atender infantil, juvenil, adulto, feminino, masculino. Isso tudo está lá na apostila. Vocês podem perceber que foi apenas um resumo, né, do que vocês podem ver nos capítulos 1 e 2 do material. Vão seguir as atividades e eu acredito que com elas e com as pesquisas que vocês provavelmente irão fazer, o conteúdo vai estar melhor assimilado. Foi um prazer e até a próxima.